O Brasil já foi eliminado da Copa do Mundo, mas ainda tem um assunto que não sai da boca dos brasileiros. E não é o pênalti do Bruno Guimarães, é as apostas. Olá, meu nome é Douglas Félix e hoje eu quero falar sobre as bets. Se você não está acostumado, não é um público que acompanha o futebol diariamente, você se deparou com um mundo totalmente novo nessa Copa do Mundo, né? Diversos anúncios de casas de apostas surgindo em todos os tipos de transmissões. O que chamou a atenção foi a Cazé TV fazendo essa abordagem um pouco diferente do comum, né? Fazendo abordagem dentro do jogo, com os comentaristas palpitando nas odds. E surge todo um vocabulário novo. São bets, odds. E como fica o brasileiro no meio disso tudo? No Brasil, nós temos regras rígidas de publicidade. Você vê, por exemplo, um anúncio de uma cervejaria, mas você não vê anúncio de uma tequila ou de qualquer outra bebida com mais de 13% de teor alcoólico. A verdade é que em alguns setores nós somos rígidos na forma como nós cobramos e publicizamos isso, mas parece que para as casas de aposta vale tudo, né? Como eu havia dito, um público novo está sendo exposto a isso agora, mas quem já está acostumado a assistir o Campeonato Brasileiro diariamente, toda semana, sabe que a grande maioria dos times da Série A e B já são tomados pelas casas de aposta. A questão aqui vai muito além de um moralismo, se isso é certo ou errado. A questão é que sociedade nós queremos viver, em que sociedade nós queremos estar. Quando olhamos os dados econômicos, a gente vê que 79% dos apostadores pertencem às classes C, D e E. Pessoas que trabalham duro e usam, põem toda a sua esperança, 100% da sua esperança num ganho fácil, na expectativa de um ganho fácil. O resultado prático mostra que 86% dos apostadores estão endividados. Desses 86%, 64% estão com o nome negativado no Serasa. A verdade é que para a média do brasileiro, em que educação financeira é um luxo, a aposta virou uma forma de investimento. Eu lembro bem de um podcast que eu estava vendo com uma psiquiatra, e ela contava uma história sobre um apostador, um casamento, que infelizmente foi destruído por conta desse apostador. E aconteceu o seguinte, eles tinham vendido o seu apartamento para comprar um outro apartamento. Então eles venderam um apartamento por R$800 mil, iriam comprar um outro apartamento por 1.300.000, né? E iriam ter uma dívida de 500 mil ali, né? Veja, não é uma pessoa... Eu sei que os valores assustam para a média do brasileiro, mas é o valor que é praticado hoje os imóveis no Brasil. Mas a gente não está falando de pessoas ricas, a pessoa ia ter uma dívida ali. E o marido teve uma ideia genial de pegar esses R$800 mil e começar a apostar um pouquinho para tentar diminuir o tamanho da dívida, diminuir essa diferença de 500 mil. E no início a aposta era para tentar diminuir essa distância. E no final a aposta foi para tentar recuperar alguma coisa, para tentar recuperar o que ele já tinha perdido. No final ele perdeu os 800 mil ali. E esse casamento foi encerrado também por conta disso. Veja, esse é um caso específico de uma tragédia social que a aposta traz. Que o vício que os cassinos online trazem. Quando a gente fala sobre aposta online, aposta esportiva, são só um caminho de entrada para os cassinos, né? Dentro do próprio site se anuncia o tigrinho, o elefantinho, ou seja lá qual é o bicho da vez. É só uma entrada para aquilo ali. Se a gente abrir os jornais ou revistas da década de 70 e 80, a gente vai ver que o cigarro era amplamente publicizado, né? E o fumo era uma coisa romantizada. E por mais que a gente apele ao argumento liberal de joga quem quer, a verdade é que se o tabagista cai, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, quem paga a conta somos todos nós, fumantes ou não. E hoje nós temos um grande número de pessoas tendo problemas psiquiátricos por conta de apostas, e a gente está só pagando para ver e só ofertando mais droga para eles. A questão é ver que sociedade que a gente quer, porque no final todos nós pagamos essa conta. A questão é que no futuro essa conta vai chegar, a conta do problema que essas pessoas estão tendo mentalmente vai chegar.
essa conta financeira vai chegar também para todos nós. Veja, o objetivo desse canal não é ser enfático com as coisas, é trazer a discussão, as questões, né? Mas eu, pessoalmente, tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que as casas de apostas, a publicidade delas deveria ser proibida no Brasil, né? A gente já legalizou as casas, mas a gente está liberando de forma indiscriminada a publicidade. Então, seja um comentarista que vai falar sobre uma probabilidade que é baixíssima e que está pagando muito bem e as pessoas apostam, né? Seja a forma como isso é tratado. A verdade é que a gente está lidando isso como se fosse nada e isso tem um potencial destrutivo tão grande como o álcool, como as drogas, como o crack. Mas, como eu falei, o objetivo, embora eu esteja dando a minha opinião, o objetivo desse canal é trazer a discussão. Se esse vídeo chegou até você, eu quero que você continue, eu quero continuar esse comentário com você. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre a publicidade das casas de apostas, se você acha que a gente tem que liberar ou pode estar bom do jeito que está. Se você conhece alguém que tem sido atingido por isso, que teve a vida destruída por essa droga que são as casas de aposta. E considere, né, se esse vídeo te agradou de alguma forma, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para a gente ter mais debates como esse. Eu fico por aqui, muito obrigado.